Olá, meu nome é Felipe da Silva Vero, sou estudante de História da Arte da UERJ e vou apresentar um pouco da pesquisa que eu desenvolvi dentro do projeto História da Arte a partir do acervo da Biblioteca Nacional, desenhos italianos na coleção Costa e Silva. E no caso é uma pesquisa orientada na iniciação científica pelo professor doutor Alexandre Ragazzi. A Biblioteca Nacional ela guarda um conjunto importante de desenhos italianos do século XVIII que foram reunidos na chamada coleção Costa e Silva. Apesar de sua relevância, essa coleção ainda é pouco estudada no Brasil. A ideia inicial do projeto foi realizar um levantamento dessas obras, associando isso a uma pesquisa bibliográfica crítica, de modo a abrir caminhos para análises mais aprofundadas. No caso, é uma coleção de cerca de 247 desenhos que foram trazidos pelo Costa e Silva, que foi esse arquiteto português que veio para o Brasil, aqui para o Rio de Janeiro mais especificamente, no século XIX e trouxe consigo esses desenhos que ele havia comprado na Itália, principalmente em Bolonha, onde ele havia estudado e tudo mais. Então, no meu caso, eu faço parte de uma linha de pesquisa voltada para os estudos de alteridade. Então, o objetivo meu foi buscar as imagens que pudessem dialogar com esse campo, ou seja, obras que permitissem a gente pensar de que forma os artistas europeus representaram o outro, especialmente povos árabes e muçulmanos, a partir de um olhar ocidental. Isso nós usamos principalmente o orientalismo do Eduardo Said como principal referência teórica. O orientalismo é uma forma de construir um imaginário sobre o outro, aí especificamente essa alteridade árabe-muçulmana, vista a partir do olhar ocidental cristão europeu. Então, como o Eduardo Said, em seu clássico Orientalismo, mostra, os europeus constroem uma imagem do outro árabe como um espelho inverso sobre si. Aquilo que eles têm de civilizado, esse outro, esse árabe muçulmano, teria de bárbaro. Então é sempre uma construção imagética, cultural, que sempre coloca eles numa posição inferior. Então a metodologia envolveu 3 etapas principais. Primeiro a gente fez um levantamento das obras digitalizadas na Biblioteca Nacional, depois nós conseguimos ter acesso a um catálogo em italiano publicado nos anos 90, que foi fundamental para a gente identificar e organizar os desenhos, e por fim a gente fez uma análise iconográfica comparando os registros com outras obras conhecidas desses artistas. No caso, o Gaetano Gandolfi, que foi o artista que eu escolhi por causa de uma obra que estava sendo erroneamente atribuída a uma cena mitológica, que seria Minerva entre os pastores, mas, no entanto, a gente cruzando as imagens com algumas referências literárias, outros desenhos, inclusive um quadro que foi vendido recentemente num leilão, nós descobrimos que, na verdade, esse desenho não era uma cena mitológica, era uma cena literária inspirada no poema épico Jerusalém Liberta, de Torquato Tasso. E então nós descobrimos tanto esse desenho da Biblioteca Nacional quanto um desenho que está na Belas Artes em Paris. Foram 2 desenhos preparatórios para esse quadro, para essa tela, para esse óleo sobre tela. E esses desenhos estavam mal indicados como sendo Minerva e, na verdade, Hermínia entre os pastores, personagem aí desse épico italiano. Então essa correção foi bastante significativa, que além de aproximar o desenho de outras obras do próprio Gandolfi, inclusive dessa pintura leiloada que eu falei, também trouxe à tona a questão do olhar orientalista europeu sobre o mundo árabe e muçulmano, um tema que infelizmente permanece atual diante dos conflitos e crises humanitárias de hoje, como nós sabemos do genocídio que acontece em Gaza, como vem sendo denunciado por relatórios da ONU, que nós vimos recentemente, e como resultado a gente conseguiu publicar um capítulo no livro do programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ, intitulado Torquato Tasso, Gaetano Gandolfi e a caracterização do árabe na cultura europeia, e também conseguimos propor a alteração da catalogação desse desenho, tanto na Biblioteca Nacional quanto no Beaux-Arts de Paris, que possui uma obra também relacionada. As 2 instituições já confirmaram que irão atualizar os seus registros. E concluindo, mesmo trabalhando com apenas um desenho, essa pesquisa mostrou para a gente que o estudo detalhado de coleções locais pode gerar impactos internacionais e ao mesmo tempo abrir caminho para debates críticos sobre arte, história e política. Muito obrigado.